Este é um curso sobre avaliação em educação, composto de uma série de unidades na construção de testes e interpretação de seus resultados. Este curso foi elaborado pelo Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos da América do Norte, que gentilmente permitiu sua tradução. A série foi traduzida e adaptada do original em inglês pela equipe de programas audiovisuais do Centro de Pesquisas em Odontologia Social, órgão auxiliar da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, como parte integrante do projeto Unidade de Tecnologia Educacional, idealizado pela Seção Dental da Organização Mundial da Saúde e desenvolvido pelo CPOS, com a colaboração financeira da Fundação Kellogg. Esta unidade foi gravada pelo Dr. Euclides Prado, da Rádio do Centro de Teledifusão Educativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O título desta unidade é Questões certo ou errado, associação e completamento. Todas elas são questões objetivas. Ainda que as questões de completamento sejam consideradas por alguns como não sendo estritamente objetivas, nós, porém, as consideramos como tal, desde que as respostas possíveis sejam rigorosamente delimitadas por uma construção cuidadosa e que sejam corrigidas utilizando-se um gabarito previamente estabelecido. Primeiro, consideremos as questões certo ou errado. Suponha que você tenha esta meta. A maneira direta de avaliar isto é com questões certo ou errado, as quais medirão seus objetivos. Para fazer tais questões medidas úteis, evite afirmações ambíguas. Se cobre, neste exemplo, é interpretado como significando cobrindo completamente, então a resposta está errada. Se cobre é interpretado como significando cobrindo parte do, então a resposta está certa. Reformulando a questão de modo a torná-la mais específica, remove-se a ambiguidade. Por isto, evite afirmações que não são completamente certas ou completamente erradas, como esta que é muito confusa. Os estudantes podem marcar certo porque isto geralmente é certo, ou errado porque isto algumas vezes é errado. A palavra geralmente torna esta afirmação certa. Faça suas questões de forma que elas sejam certas ou erradas, sem qualificação, ou inclua o qualificador no enunciado. Negativas são outras fontes de confusões a serem evitadas. Se possível, formule o problema positivamente. Os estudantes facilmente leem mal a afirmação na qual o certo ou o errado depende apenas da presença da palavra não. Mantenha a afirmação positiva para reduzir confusão. Se uma negativa deve ser incluída, enfatize-a de alguma maneira. Nunca utilize dupla negativa. Ela é muito pior que negativa simples. Comparando a questão com a dupla negativa com a questão reformulada, sem a dupla negativa,
fica ilustrado o porquê. As palavras nunca e sempre também devem ser evitadas. Elas geralmente fornecem indícios. A inclusão de material introdutório em uma questão deixa-a confusa. Desta forma, quando você sentir a necessidade de uma introdução, separe-a da questão. Entretanto, você verificará que geralmente a introdução pode ser eliminada através de uma cuidadosa formulação. Quando os estudantes não sabem a resposta, a tendência dos mesmos é assinalar a questão como certa. Por esta razão, você deve ter em suas avaliações mais ou menos o mesmo número de questões certas e erradas. Evite afirmações retiradas diretamente de textos ou de anotações de aula, que testam nada mais que a memória. Utilize os objetivos de seu curso para formular questões que meçam a habilidade e elimine as triviais. A menos que você esteja interessado em medir a velocidade de seus estudantes, mantenha suas avaliações de tamanho tal que todos possam terminá-las. Assim, você tem uma medida do conhecimento dos estudantes em relação ao conteúdo total da avaliação. Certo menos errado é um entre vários métodos propostos para punir o estudante pela tentativa de acerto por adivinhação. Isto antagoniza alguns estudantes e não impede a todos de tentar adivinhar. Se você utiliza a penalidade para a adivinhação, não deixe de informar seus estudantes. Entretanto, o nosso ponto de vista é de que a melhor maneira de atribuir grau a uma avaliação é simplesmente contar o número de questões certas. Sumarizando, estes são os pontos principais que cobrimos para o preparo de questões do tipo certo ou errado. Evite ambiguidade. Utilize afirmações positivas ou enfatize as negativas. Nunca utilize nunca, sempre ou dupla negativa. Separe as introduções das questões. Tenha mais ou menos o mesmo número de questões certas e erradas. Elimine questões triviais. Agora, vamos considerar alguns pontos principais para outro tipo comum de questão objetiva: questões de associação. As questões de associação têm 3 partes: as instruções, que devem ser claramente fixadas; as premissas ou o complexo de afirmações colocadas à esquerda, cada uma precedida por um espaço em branco; e as opções colocadas à direita. O estudante responde colocando uma letra ou número em cada espaço em branco. Neste exemplo, C é a resposta para o item 1 das premissas. Colocando as premissas à direita das opções, a questão torna-se mais difícil de ser respondida. Esta reformulação, com as premissas colocadas à esquerda, torna-se mais fácil de responder, uma vez que ficou mais fácil de ler. Sempre coloque as premissas ou complexo de afirmações à esquerda.
Utilizando questões de associação com o mesmo número de opções e premissas, fica mais fácil para os estudantes adivinharem parte das respostas. Elas podem ter mais opções do que premissas, ou previsão para usar opções mais de uma vez. Neste exemplo, a opção 9 anos não foi usada. As premissas e opções devem ser sobre o mesmo assunto. Se algumas combinações são impossíveis ou não plausíveis, então torna-se mais fácil para o estudante acertar por adivinhação. Note que as opções A e B estão relacionadas apenas com a premissa 1. Desta forma, é mais fácil do estudante adivinhar como são as premissas 2 e 3. Revisando, eis os pontos principais das questões de associação. Mantenha as premissas à esquerda. Tenha mais opções do que premissas e mantenha as premissas e opções sobre o mesmo assunto. Concluiremos esta unidade com alguns pontos principais para a elaboração de boas questões de completamento, também chamadas questões de lacunas. Elas geralmente são sentenças com palavras-chave omitidas ou questões que podem ser respondidas com poucas palavras. Para começar, esteja seguro de que suas questões de completamento contêm informações suficientes, de forma que os estudantes saibam os tipos de respostas que deles são esperadas. Afirmações como esta somente confundem os estudantes. Muitas substâncias polimerizam. Quanto mais o estudante souber de química, mais dúvidas terá. Qualquer uma destas reformulações é muito melhor. Cada uma informa o estudante o tipo de resposta que é esperado, sem fornecer indício da resposta correta. Nesta primeira questão, houve tanta omissão que ela mais parece um jogo de adivinhação. A segunda questão é muito mais clara. Quanto menos você omitir de uma sentença, melhor. Baseados no tamanho da lacuna, os estudantes tentarão adivinhar o tamanho da resposta que você tem em mente. Mantenha os espaços em branco constantes, mesmo se a resposta é mais do que uma palavra. Sentenças que iniciam com espaço em branco requerem mais tempo para ler. Desta forma, coloque a lacuna mais para o fim da sentença. Finalmente, para facilitar a correção, prepare um gabarito que indique claramente quais as respostas que são aceitáveis. Resumindo, aqui estão os pontos principais para elaborar boas questões de completamento. Forneça informações suficientes para indicar aos estudantes a natureza das respostas. Utilize espaços únicos e de tamanho uniforme. Coloque as lacunas mais para o fim das sentenças. Prepare um gabarito com as respostas. É muito tentador evitar uma revisão sistemática e crítica das questões objetivas. Entretanto, questões objetivas provavelmente abrangem a maioria das questões em seus testes. Desta forma, elas requerem a mesma análise sistemática que você dedicaria às mais complicadas questões de dissertação.